Bom, turma, agora nós vamos ver nesta aula o conteúdo de levantamento, especificação e análise de requisitos. Vocês estão lembrados que eu passei a primeira pesquisa, eu passei uma pesquisa para vocês fazerem sobre levantamento de requisitos, especificação e análise. Agora nós vamos entender com clareza melhor o que é cada um desses. Eu espero que na pesquisa vocês não tenham só copiado e colado, que vocês tenham dado uma lida para que vocês possam entender as pesquisas de vocês. Claro, essas atividades vão valer nota para somar com a prova. Então, o que seria levantamento? Primeiro nós vamos ver levantamento de requisitos. O que é levantar requisitos? Então é isso que nós vamos entender, levantamento de requisitos. Nós sabemos que nós temos estudado os processos todos para se montar um projeto de sistema web. Nós entendemos já o que é um projeto, né? Só recapitulando, projetar é escrever no papel, né? Você vai escrever tudo que você quer fazer no papel. Eu até fiz uma comparação do engenheiro. O engenheiro ele desenha primeiro a planta no papel, certo? Não é tudo bonitinho. Ele pergunta, o engenheiro ele vai perguntar ao dono da casa como é que ele quer a casa. E aí ele vai desenhar toda essa casa no papel. O dono vai dizer qual é o tamanho do quarto que ele quer um quarto, aqui é um quarto. Ele vai dizer se o quarto é suíte ou não, se tem banheiro ou não tem. Então tudo é desenhado no papel bonitinho, se vai ter garagem, se vai ter portão, se a casa vai ser murada. Então tudo ele vai desenhar, vai medir, tudo bonitinho, e depois que ele tiver com tudo pronto no papel, que é isso, é projetar, desenhar no papel, corrigir com a pessoa que é o cliente, no caso o dono da casa que quer construir a casa. Então ele vai desenhar, então o cliente que é o dono da casa, o engenheiro ele vai mostrar na planta e vai explicar, ó, é assim que você quer e tal, tudo bonitinho, é desse jeito, e o cliente vai dizer, é desse jeito que eu quero minha casa mesmo. Então, depois que se desenhar no papel, aí vai fazer o projeto na prática. Projeto de desenvolvimento de sistema web você vai fazer praticamente os papéis do engenheiro. Aqui ninguém vai aprender a ser o pedreiro, que é o programador, para poder fazer o programa. Nós vamos aqui só aprender a fazer projetos, certo? Aqui esse curso não é para fazer um programa necessariamente dito. É aprender a fazer todos esses levantamentos, ou seja, vocês estão aprendendo a desenhar esta planta, a desenhar ela. Então, um dos passos para isso é fazer esse levantamento de requisitos. O que seria propriamente dito o levantamento de requisitos? Fazer o levantamento de requisitos, você vai identificar quais são as necessidades que o cliente tem. Qual é a necessidade do cliente no seu projeto? Por exemplo, quando você vai procurar saber da planta da casa, você vai saber a necessidade que o cliente, que é o dono da casa, que quer construir, as necessidades dele. Você vai perguntar, fulano, cliente, você quer o que na casa? Eu quero 2 quartos, eu quero uma sala, eu quero uma copa, eu quero uma varanda. Então, levantar requisitos é isso. Você vai identificar a necessidade que o cliente quer. Então, você vai começar a procurar identificar. Você vai buscar a solução com a criação do seu sistema. Então, no nosso caso, você vai procurar a solução do sistema. Solução para se criar o sistema. No caso da planta da casa, é a solução para se criar a casa. Né? Você vai saber todas as necessidades e fazer as anotações. Então, levantar requisitos, você vai também entender a real necessidade do cliente e depois vai procurar desenvolver o sistema.
Então, tudo está voltado para saber o que é a necessidade do cliente, o que ele quer. O sistema deve apresentar soluções para o cliente, para resolver os problemas dele. O sistema vai ter que fazer isso. Se fosse o caso da planta da casa, qual é a solução que iria ser melhor para o que o cliente estava querendo? Vamos supor, ele quer resolver o problema de que na casa dele tem uma garagem. A garagem que vai abrir perto da porta da sala para entrar o carro, a necessidade dele. Então, você vai apresentar soluções para o cliente do que ele está querendo. Um sistema vai apresentar a solução para o cliente. Que fique claro isso. Levantar requisitos é o quê? É conhecer bem o problema. Você vai conhecer bem um problema do mundo real. Você vai conhecer bem um problema do mundo real do cliente e criar a solução. Qual é o problema do mundo real do cliente que quer construir uma casa? O cliente, ele só tem o terreno. Vamos supor que aqui é o terreno, né? Aqui é o terreno para construir a casa. Mas o cliente, ele não sabe como vai construir isso aí, onde é que vai fazer o quarto, onde é que ele vai organizar. Então ele tem um terreno. Se for para construir um site, um sistema web, você vai procurar saber o problema no mundo real. O que está no mundo real? Na situação real. Certo? Você vai ter que ter o domínio do negócio. Ter domínio. Domínio, você tem que ter o domínio. Ou seja, o domínio do negócio é você conhecer a fundo a empresa, o que é que tem nela, como é que ela funciona. Isso é você dominar, você tem que conhecer o funcionamento dela todo. E o domínio da aplicação. Você tem que dominar como que vai fazer tudo isso. Por exemplo, o engenheiro de construção civil, ele vai ter que construir, ele vai ter que dominar todo esse conhecimento do terreno, as medidas, quanto que mede cada lado, para poder ele organizar e fazer toda a medida correta. Ele tem que ter todo um domínio do seu negócio, daquilo que ele vai fazer. Essas palavras domínio, elas são utilizadas muito, né, pelos projetistas e os desenvolvedores de sistema, essa palavra domínio de negócio e aplicação. Então, toda a equipe de projeto ela deve procurar entender o máximo o problema exposto pelo cliente. Então, já pensou se na hora que você é um engenheiro civil, vamos supor, você é um engenheiro civil, aí está aqui o terreno do cliente. E o cliente diz que ele quer que você construa bem aqui, que você faça aqui no canto. Ele quer que você faça no canto, bem aqui, um portão. E você não coloca esse portão grande aí. Vamos supor, o cliente quer um portão grande, você não quer, você não coloca como engenheiro, você não entende. Aí você entende que o cliente pediu só um portãozinho pequeno, que passe uma pessoa, aí você constrói a obra é construída, e aí você tem que entender com clareza o que o cliente quer, porque senão quando você construir, o cliente vê a obra, ele não vai ficar satisfeito. Você tem que deixar tudo bem claro e expor para o cliente, mostrar para o cliente o que você desenhou, o que você fez, para que o cliente possa confirmar se é isso mesmo ou não, e o cliente vai assinar o documento. Então, todo levantamento que se fará quando o cliente expor o problema será, não esqueça essa palavra. Tudo que você vai levantar de dados, de informações, vai ser, grave essa palavrinha aqui, vai ser automatizado no mundo Então, tudo que você vai fazer no levantamento, as informações que você vai colher no mundo real para montar, vai ser transformado, vai ser jogado para o mundo computacional. Então, não esqueça que o sistema é fazer o que acontece no mundo real de uma loja, de uma empresa, o funcionamento de uma empresa no mundo real, você vai fazer ela funcionar em forma de programa, em forma de um aplicativo, em forma de um sistema. Então, você vai automatizar. Ou a gente pode usar outro termo, você vai informatizar. Às vezes o dono,
a empresa ela vai dizer assim: eu quero informatizar minha empresa ainda não é informatizada. Tudo é feito no manual. Vamos supor, essa empresa, tudo dela é feito ainda o registro dos cadastros, os cadastros dos clientes é feito tudo à mão, ele anota aqui à mão os cadastros do cliente. Eu não sei se vocês já foram em supermercado, em mercadinho pequeno principalmente, o dono lá no caixa, ele soma tudo na calculadora. Não tem um sistema onde vai passar lá os códigos igual ao supermercado grande. Então lá, nesse supermercado ainda não está informatizado. Porque tudo ele soma na calculadora, isso demora, perde muito tempo. Então você vai levar o motivo de você informatizar, você transformar o mundo real da empresa do cliente, seja um supermercado, no mundo computacional é para facilitar, é para fazer com que ele tenha mais clientes para agilizar. Já pensou, você não acha chato ficar numa fila de supermercado esperando para ser atendido? Então, um dos objetivos grandes nas minhas experiências que eu tenho de conhecimento, quanto mais você fizer com que o sistema trabalhe mais rápido para poder a fila andar mais rápido, melhor para você que está criando o sistema. Você vai levar vantagem em cima de outras empresas. Então é informatizar. Nessa informatização você vai levantar requisitos, vai fazer o quê? Vai explorar ao máximo as necessidades do usuário para solucionar o problema existente. Então vamos supor que você vai na loteria. Pronto, a loteria é o lugar que às vezes é mais chato, que demora demais, não é? Em loteria. Então a loteria tem um sistema dela. Como que a gente poderia fazer para poder a fila andar mais rápido na loteria? Vou botar aqui a loteria como exemplo. Temos a loteria. Então na loteria você demora na fila até para pagar um jogo. Você não sabe como é que funciona aquele sistema que o pessoal do caixa está usando. Então você poderia entrar com um projeto numa loteria para ver como é que funciona esse sistema que eles já têm lá dentro e ver o que está acontecendo de problema no sistema que faz demorar para poder a fila não andar muito. Então já pensou se você cria, desenvolve um sistema que vai satisfazer a necessidade do usuário, no caso o usuário seria quem? As pessoas, você que é o cliente que vai lá na loteria e fica com raiva porque ela não anda rápido, ou então numa fila de supermercado, porque que às vezes o caixa demora, você não sabe porque o caixa demora, a fila tá grande, às vezes é o sistema, né? O sistema que demora. Então você tem que procurar solucionar um problema que existe, pode ser dentro do próprio sistema. Aí você pode pensar assim: ah, mas eu não vou fazer esse sistema de caixa, de funcionamento de caixa, porque já tem supermercados que já vendem, isso já vende, não vai dar certo o meu. Não, você não deve se desanimar. Vamos supor, você pode tentar fazer um sistema, um projeto, levantar dados, levantar requisitos para um supermercado e ver o que tem de sistema lá de falha, que uma delas, ao meu ver, às vezes é a demora no caixa, e aí você vai lá e vê o que é que poderia fazer, ver qual é o problema para resolver a lentidão da fila. Por que a fila quase não anda? Qual é a demora? Ou até aqueles caixas eletrônicos que fica muita gente lá. O que está acontecendo que demora? Às vezes é a pessoa que não sabe usar direito. E por que as pessoas não sabem usar direito? Muitas vezes, às vezes, pessoas idosas. Então, se você fizesse lá um sistema, um projeto em que fosse fácil das pessoas idosas usarem, elas iriam fazer com mais rapidez, porque esses sistemas do caixa é muito antigo. Os sistemas de caixa eletrônicos, se vocês que ainda não, talvez não foram ainda em banco, eles ainda é muito antigo. Então as pessoas idosas que vão lá, elas não sabem mexer direito. E às vezes demora para poder mexer. Então você pode fazer de uma forma bem legal da pessoa visualizar lá e ela apertar rapidinho e resolver seu problema. Então é isso. Como que a gente faz esses levantamentos? Como fazer levantamentos? Como fazer levantamentos? Então, uma das formas de fazer levantamento é com o quê? Vou botar aqui, ó. Entrevista. Fazendo entrevista.
Você vai fazer essa entrevista com quem? Aí você vai ver quem são, vamos supor que é lá no supermercado que você está. Quem são os usuários do caixa, lá do caixa, do sistema do caixa eletrônico que vai passando lá o seu produto na barrinha lá. Então você vai entrevistar as pessoas que estão usando o sistema, que são os usuários dos setores. Você pode entrevistar também alguns clientes que estão ali na fila do supermercado pagando. Você poderá fazer uma entrevista com eles, dizer para eles, perguntar para eles o que ideias que eles poderiam dar para poder melhorar, para andar a fila mais rápido. Ouvir. Então depende de quem é que você vai envolver. Às vezes é o gerente, o caixa. Outra coisa que você poderia ver seria análise. Você iria fazer uma análise. Para fazer o levantamento, você iria fazer uma análise e uma avaliação. Vamos supor, eu dei o exemplo do sistema do supermercado do caixa que demora muito. Aí você vai analisar, você vai ficar lá um tempo, você vai fazer, como você vai fazer o levantamento, você vai ter que ficar lá do lado do caixa do supermercado, observando como é que funciona o sistema. Claro, isso com a autorização do gerente. O gerente quer melhorar o sistema do supermercado, ele quer melhorar o caixa para ir mais rápido. Então você vai ficar lá observando como é que acontece para melhorar, às vezes, esse sistema que já existe. Pode ser uma das análises. Ou, como eu disse, fazer uma análise também de observar as pessoas, os clientes, ouvir o caixa que está lá, o funcionário, o caixa que usa o sistema, porque às vezes ele tem muitas reclamações sobre o sistema. Então, ouvir ele, fazer essa análise dele, fazer essa avaliação. Outra coisa que você vai fazer é documentar. Você vai documentar o levantamento de requisitos. Então, essa documentação se chama documentos de requisitos. Deixa eu limpar aqui a tela. Documentos de requisitos. Documentos de requisitos. Você vai documentar. Como é feito esse documento? Como é feito o documento? Então, você vai declarar os diversos tipos de requisitos do sistema, que são os requisitos. São as solicitações, os pedidos, o que o sistema vai ter, o que ele precisa ter. E você também vai documentar, escrever, você vai escrever numa linguagem natural. Você vai escrever o documento na linguagem natural. O que é essa linguagem natural? Você vai escrever, dizer, olha, o sistema precisa disso, 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 por isso, por isso, por isso, numa linguagem que qualquer pessoa que vai ler vai entender. Não é para escrever em linguagem técnica, linguagem de programador. É para escrever na linguagem do dono do supermercado, que ele vai entender. Você não vai escrever em linguagem complicada, porque você está documentando. Não é a parte ainda técnica. Outro ponto do documento, você vai fazer o quê? As seções de um documento de requisitos. Então, o documento de requisitos ele tem seções. Deixa eu apagar aqui. Seções. Quais são as seções de um documento? Eu vou botar doc de requisitos, doc de requisitos. Quais são essas seções que você vai ter que saber do documento de requisitos? Elas tem as seções de requisitos, vou botar aqui de requisitos funcionais, ele se divide, e os requisitos, vou botar aqui um N de não funcionais. Então você tem que saber quais são as seções de um documento para dividir. O que seria os requisitos funcionais? É o que os requisitos funcionais? É a função do sistema.
função do sistema, o que é que o sistema vai ter. Por exemplo, o sistema é a função, é a funcionalidade, o que é que o sistema faz que faz ele funcionar. O sistema, o aluno, ele pode fazer uma matrícula. Como a gente está tratando de caixa de supermercado, por exemplo, o caixa lá de supermercado, ele pode... O que ele vai fazer no sistema? Ele pode alterar lá algum dado. Se sair errado o valor de um produto, ele pode fazer a alteração. Ele pode apagar, deletar. Então, o que o sistema vai fazer? Qual é a função dele, né? E o que seria esses não funcionais? Não funcionais vai declarar as características da qualidade. Os não funcionais, eles estão ligados à qualidade. Lembre desse nome aqui. Não é o que o sistema vai fazer, mas é a qualidade que ele vai ter. Que qualidade que ele pode ter? Quais seriam essas qualidades? Essas qualidades, elas podem ser, a confiabilidade, confiável, o sistema é confiável, o sistema tem bom desempenho e o sistema é portátil. Então, a qualidade, o que seria a confiabilidade? Se der problema, falha, vamos supor, você está lá no supermercado, de repente, vamos supor, passou todas as suas compras foi passar R$ 500. Tudo direitinho, somou todos os seus produtos, de repente deu uma pane, falhou. E aí, o sistema é confiável no sentido de que, será que na hora que ele voltar vai estar tudo bonitinho ou o caixa vai ter que começar tudo de novo, dando todo aquele trabalho? O sistema deu uma pane, faltou energia, por exemplo, na hora que faltou energia, que o sistema voltar. Será que vai ter que passar um por um seus produtos de novo ou já vai estar lá registrado? Salvou automaticamente? Então isso é uma confiabilidade. Eu não sei se já aconteceu com você no Word. Você está digitando o Word, de repente fecha, desliga, acontece alguma coisa no seu computador e desliga. E quando você vai abrir o Word, aí ele salvou automaticamente o seu arquivo e aquele trabalhão que você fez um trabalho de 100 páginas, ele está recuperado. Sem você ter salvo, teve um salvamento automático. Então o Word, ele é confiável, é um sistema confiável, que foi criado, inventado. Então será que o sistema que você vai criar ele é confiável? E o desempenho dele? Esse desempenho seria o quê? O sistema vai fazer o que o usuário está esperando? Vai acontecer aquilo que você quer? E a portabilidade seria nada mais do que ele pode ser usado em qualquer sistema, aplicativo. Eu posso usar o meu sistema, eu posso instalar ele no celular. Ele é portátil, ou seja, ele pode estar em qualquer local instalado. Eu posso usar ele no notebook, eu posso usar no aplicativo da Apple, eu posso usar em qualquer um. Será que o meu sistema ele tem essa portabilidade? Então, não vamos esquecer que é um documento. O documento, vou botar bem aqui, o documento de requisitos, ele deve, o documento que você vai fazer, ele deve ser claro, ter direção, e não ter termos técnicos. Ou seja, quando você vai documentar, escrever, ele deve estar claro, como eu falei no começo aqui da aula, deve estar bem legível quando a pessoa lê ou o gerente lê explicando, o seu sistema vai fazer isso, isso e isso, não vai ter termos técnicos. Você não deve colocar linguagens complicadas que a pessoa, o usuário, quem vai usar seu sistema vai ler lá no papel que você vai documentar. E ele deve ter direção, quer dizer, vai facilitar o entendimento. Então, o levantamento de requisitos é a etapa mais importante no processo de criação do projeto de sistemas. Então, levantamento de requisitos é a etapa mais importante no processo de criar o projeto de sistema. Se você faz um levantamento de requisitos bem sucedido,
ele, claro, que vai gerar um projeto de sistema capaz de solucionar o problema apontado pelo cliente. Então, se você fez todo esse levantamento de requisitos, fez tudo bonitinho, anotou tudo que precisa fazer, organizou tudo, foi claro. Então, o seu sistema vai sair um sistema perfeito, um sistema bom, que não vai apresentar tantos problemas. O levantamento de requisitos ele é a etapa crucial que permitirá seguir ou parar com o desenvolvimento do sistema. Então, se você não faz um levantamento de requisitos direito, o levantamento de requisitos vai te dizer se você vai poder continuar ou não para criar um sistema. Você vai ver, você vai levantar todos os dados, vamos por lá do supermercado, e vai ver se vai ser possível fazer um sistema para o supermercado ou não. É no levantamento de requisitos que você vai descobrir isso. Ok? Vamos para a nossa próxima aula, que vai ser sobre a importância dos requisitos para o projeto de sistemas. Então, essa nossa próxima aula, vamos saber a importância dos requisitos para o projeto de sistemas. Então, as tarefas e técnicas que levam ao entendimento dos requisitos é denominada engenharia de requisitos. Então, tudo que você faz, todas as técnicas que você vai fazer para poder ter um entendimento dos requisitos se chama engenharia de requisitos. Então, a importância dos requisitos nós vamos entender em cima da engenharia de requisitos. Então, o que é engenharia de requisitos? O que é engenharia de requisitos? O que é isso? Então, a engenharia de requisitos, lembra que eu falei da engenharia civil? Não tem engenharia civil? Que é o projeto inicial de construção que você vai entregar para o dono da casa que ele pediu para que a casa possa ser construída. Então, do mesmo jeito, a engenharia de requisitos ela vai ser esse projeto inicial para servir para criar o software. Mas isso se inicia através da comunicação. Para se iniciar a construção da planta de uma casa no papel, não precisa comunicar, não precisa haver a comunicação entre o cliente, no caso o dono da casa, e o projetista, que no caso é o engenheiro. Então, do mesmo jeito, a engenharia de requisitos ela vai levar essa comunicação até surgir a modelagem. A modelagem é propriamente dito, vamos supor, se fosse a modelagem da construção da casa, era começar a construir a casa. Começa com a comunicação, o engenheiro vai conversar com o cliente, o dono da casa, e depois que se resolve e se entende, aí vai ser levado para o pedreiro, que ele vai fazer a modelagem. Então, na engenharia de requisitos de sistema, nós vamos modelar o sistema, como é que vai transformar ele do mundo real que você anotou no papel, você vai pegar o que anotou no papel do que vai ter o sistema e vai transformar ele em programa, em códigos. E como eu disse, vocês não vão aprender isso aqui em aula de projetos de sistema, fazer esses códigos. Aqui é a parte mais da documentação do projeto, certo? Então, a engenharia de requisitos, ela deve ser adaptada às necessidades. Então, elas vai ter que ser de acordo com a necessidade do projeto. Ela vai ter que estar de acordo com a necessidade do produto. E das pessoas que estão envolvidas. Então, a engenharia de requisitos, ela deve se adaptar a esse grupo aqui de pessoas. O projeto que você está fazendo, o produto que você vai criar e as pessoas que estão envolvidas. Será que isso que você está fazendo vai estar de acordo com o que a pessoa pediu? Então, nós vamos saber o que agora precisamos fazer para formular um sistema.
Formular sistemas. Formular sistemas e aplicações, né? Aplicações, no nosso caso, baseado em web. A web app. Lembra o que é a web app? É um sistema que pode abrir em aplicativo e você pode usar ele em aplicativo, que é um site, né? Entre aspas, seria tipo um site. Então, o que ela deve ter? Ela deve ter. Vamos ver aqui a engenharia. Ela deve ter a engenharia da web. Vamos conhecer a engenharia da web. Então, primeira coisa, para se montar essa engenharia da web, você vai identificar qual é a necessidade do negócio. Qual é a necessidade do que você está construindo, é necessário para quê? Aí você vai descrever os objetivos de se criar esse web app. Aí você vai dizer, vamos supor que era o do supermercado. O objetivo é para que a fila do caixa ande mais rápido, que ela está mais lenta. Aí você vai depois definir as características, a função que ele vai fazer. Aí vai coletar todos os dados, que são os requisitos, que servirá de modelo para você depois analisar. E depois de fizer toda essa formulação, aí você vai formular isso aí, né? Aí a equipe, porque se faz em equipe, em grupo, que a gente estudou, né? Os projetos vai ser feito em grupo. E a equipe, esses grupos e equipe, que é chamado às vezes os stakeholders, não quer dizer que é só o programador, o desenvolvedor, é todo mundo que está envolvido para poder esse projeto funcionar. Que é, às vezes é o dono da loja, pode ser o funcionário do caixa, todos que vão dar a ideia, colaborar, as pessoas que vão lá fazer as compras. Então são todos que vão estar envolvidos, a equipe, né? Então você vai levar, depois de formular tudo isso, você vai levar a equipe de engenharia web a criar metas, objetivos para a construção e identificar o escopo. Lembra do escopo que eu passei para vocês? Nós estudamos sobre o escopo do projeto, que seria como se fosse o rabisco, o rascunho é você fazer tipo como se fosse, vamos supor aqui, uma maquete, pronto. Se você vai construir por exemplo, um shopping, aquele shopping lá, o Rio Poti Hotel, ele já existia uma maquete, ele existia, o escopo dele era em forma de maquete. Uma maquetezinha de todo o shopping, como era que ele era para ser na realidade. Então, aquele Rio Poti Shopping, ele não, o pessoal não saíram construindo ele sem ter criado esse escopo, essa maquete, como é que iria funcionar. Então, é mais ou menos isso que você também vai fazer no sistema. Você vai fazer como se fosse a maquete do projeto do sistema, como é que ele vai funcionar. Deverá sempre, e detalhe, você deverá sempre estar atualizado com as evoluções, porque a tecnologia, a internet hoje está sempre evoluindo. Então você não pode ficar com a mentalidade de fazer projetos antigos, retrógrado. Você tem que evoluir. Por exemplo, se você vai construir uma casa hoje, o que está na moda hoje de colocar nas casas? Hoje está muito moda porta de vidro. Tudo é vidro hoje. Até os muros, você pode observar, tem muros de vidro por aí. Aí você vai ver, dialogar com o cliente. Você quer é de vidro, como é que é, o muro e tal. Você vai desenhar o projeto para ele, fazer o escopo da casa, né? E aí você vai colocar na melhor visão possível, sendo de vidro, que fica parecendo mais chique, mais luxuoso, mas às vezes o cliente não quer. Então você tem que entrar num acordo com ele e conversar, né? Que é a comunicação, para ver como é que vai ser. Tá bom? E agora na próxima aula nós vamos ver as especificações e análises de requisitos para o projeto de sistema. Para a gente finalizar, nós vamos ver aqui sobre análise. Vamos entender o que é a análise, tá bom?
Seguindo aí a nossa apostila, para nós finalizarmos nosso tema de hoje, nosso assunto, a nossa aula, nós vamos saber agora o que são as especificações e análises de requisitos para projeto de sistema. O que é especificar? O que é fazer análise? O que é análise de requisitos? O que seria análise de requisitos? Então, a análise de requisito é o primeiro passo no modelo do processo, do projeto. É o primeiro passo que você vai dar, é analisar. Você vai fazer a pergunta, o que eu devo fazer? Então, serve como um contrato entre o desenvolvedor. Então, isso aqui serve como um contrato entre o desenvolvedor mais o comprador, quem vai comprar. Então você vai fazer a pergunta, o que eu devo fazer? Então, aí a especificação e análise de requisito vai ser como se fosse o refinamento, a filtragem, a verificação das necessidades do sistema. Você vai verificar as necessidades do sistema. Então, nessa análise de requisitos, você vai fazer uma verificação, você vai fazer um refinamento, você aqui vai refinar, você vai verificar quais são realmente as necessidades do sistema. Você irá sistematizar. Sistematizar aqui vai ser o quê? Sistematizar, você vai ordenar. Você vai pôr em ordem, lista. Você vai pôr em formas de lista. Você vai ordenar. Pôr em ordem o seu sistema, o seu processo, daquilo que você buscou. Você vai procurar obter uma especificação correta e completa para a elaboração do documento de requisitos. Então, você vai fazer toda uma análise. Então, para você fazer toda a documentação de requisitos, você vai procurar fazer toda essa análise direitinho, tudo que vai colocar. Você vai estabelecer os objetivos gerais que o sistema deverá cumprir para buscar satisfazer o cliente, o que o sistema deve ter para cumprir com o cliente, vai decidir o que será ou não implementado, o que vai colocar ou não, como eu falei do exemplo da construção da casa, né, que você iria sugerir, se iria colocar ou não muro de vidro, porque está na moda, você vai decidir o que vai ser implementado ou não. No caso da construção da casa, da obra, vai ser implementado ser de vidro ou não. Você vai observar o que vai ser utilizado pelos usuários finais do sistema, pelos desenvolvedores, os arquitetos. Como vamos obter requisitos para análise? Como obter requisitos para essa análise? Deixa eu botar bem aqui. O que são os requisitos? São os pedidos. Viu? Requisitos são os pedidos. São as solicitações. Como você vai obter esses pedidos para análise? Você vai ter que entender os requisitos de um problema. Isso é a tarefa mais difícil que é enfrentado pelo pessoal de engenharia de software. Obter os requisitos. Isso é a tarefa mais difícil, é obter esses requisitos aí, a problemática maior. Então, a análise de requisitos, ela vai precisar de quê? Ser adaptada às necessidades do processo, do projeto, do produto e da pessoa que está trabalhando. Então, você vai ter que adaptar. Entendeu? Isso que é mais difícil, porque todo o teu projeto vai ter que adaptar às necessidades. Você vai ter que fazer algo que vai se adaptar às necessidades de tudo que está envolvido, da pessoa que está fazendo o trabalho, trabalhando, do produto, do projeto. Então, o que a gente vai fazer para enfrentar esses desafios, essas dificuldades
para se obter os requisitos. Então, existem técnicas. O que fazer? Deixa eu apagar aqui. O que fazer então? Para você obter esses requisitos, você precisa obter os requisitos, ou seja, os pedidos, as solicitações para se fazer, para poder se fazer o sistema, para documentar, para fazer toda essa análise. O que precisa fazer? O que fazer? Muito simples. Olha o que você vai fazer para gente finalizar. Você vai ter que fazer entrevista com o cliente. Então, a análise de requisitos, as especificações vai ser a entrevista, questionários, você vai fazer questionários. Vamos já entender cada uma delas. Você vai fazer observações, observação, e você vai fazer brainstorming. Brainstorm. Não sou muito bom no inglês não, mas é mais ou menos isso. Brainstorm. Vamos entender o que é cada um deles. Então, para resolver esse problema, para poder você obter informações de como é que você vai montar esse sistema, como você vai documentar, como você vai fazer análise, você começa por aqui. Então, começa-se por aqui. Deixa eu apagar aqui e vamos para o primeiro passo. A entrevista. A entrevista, todo mundo sabe o que é fazer uma entrevista, né? Jornalistas são peritos em fazer entrevista. Para quem tem a vocação aí de se formar, que quer ser jornalista. O que você vai fazer na entrevista quando você vai montar um projeto, vai informatizar o dono do supermercado, o gerente chega e diz, olha, chamei vocês aqui, essa empresa de criação de software, essa empresa que cria software, para poder resolver o problema aqui de fila, que esse sistema que eu uso aqui, ele é muito lerdo e a fila fica muito grande, o pessoal reclama e o outro supermercado acolá, o pessoal é atendido muito rápido, só daqui que é devagar. Então o que precisa fazer? Você vai começar com a entrevista com o dono, com a pessoa que te fez o pedido, no caso o dono, pode ser qualquer um, depende de quem vai te fazer o pedido. Então nessa entrevista ela é usada quando poucas pessoas conhecem as informações necessárias para o desenvolvimento do sistema, ou seja, se é poucas pessoas que entendem do sistema da empresa, do supermercado, se é só o gerente ou tem uma pessoazinha do caixa, aí você pode começar a fazer entrevista, porque você vai perguntar para eles. Você vai reunir eles e fazer umas perguntas para poder saber o que precisa fazer para melhorar o sistema da empresa. Você vai ser utilizado para o conhecimento mais abrangente da regra de negócio. Você vai ter que procurar saber como é que funciona a regra do negócio da empresa, como é que funciona, você tem que saber como funciona. Você precisa preparar antecipado, certo? Você tem que preparar a entrevista de forma antecipada. Você vai ter que fazer um rol. O rol é uma lista. Você vai ter que fazer uma lista de perguntas. Perguntas objetivas e claras. Você vai perguntar diretamente. Você não vai ser com rodeio. Você vai ser direto no ponto. Então, as perguntas não podem constranger o cliente. Por exemplo, você não pode fazer o cliente passar vergonha na hora da entrevista. A entrevista deve ser planejada, você não pode chegar à toa sem fazer um planejamento, certo? Você tem que saber quem é a pessoa, qual é o cargo que a pessoa que está sendo entrevistada ocupa, se ele é o gerente, se ele que funcionário ele é. Você tem que marcar horário, escolher o local, um local bom para realizar a entrevista.
Cada empresa é cada empresa, né? Por exemplo, às vezes um local bom para fazer entrevista pode ser você marcar um encontro num restaurante, sei lá, e ficar conversando lá numa mesa redonda, tomando um café. Então a entrevista tem que ser de uma forma relaxante e descontraída, que não vai causar aquele peso. E na entrevista é levantado os pontos relevantes para o projeto sistema. Você não vai ficar falando, jogando conversa fora na entrevista. Você vai só direto ao ponto, ao assunto do que trata o seu sistema. Você vai ter que ir direto ao ponto. Entendido? O outro quesito aqui, para que a gente possa obter as informações para resolver esses problemas de requisitos, essas dificuldades, é o questionário. É o questionário. Você vai usar o questionário quando existe um número grande de pessoas envolvidas. Então, às vezes, não dá para fazer a entrevista de um por um. Tem muita gente envolvida. Você pode fazer um questionário, né? Pessoas que na empresa conhecem, claro, são pessoas que estão envolvidas com o sistema, o projeto. Aí você vai fazer um questionário para elas. Você vai preparar as questões de forma antecipada para elas responderem. E claro que elas devem ser pertinentes aos interesses do projetista. Não deve ser questão que não tem nada a ver com o projeto. Tá? Faça-me o favor. Então ela tem que ter o objetivo de conhecer as necessidades do cliente, as questões voltadas para você procurar descobrir as necessidades que ele está precisando, os objetivos de conhecer a regra. Você vai fazer um questionamento para poder saber como é que funciona a regra da empresa, do negócio, né, do sistema. E tudo tem que ser de forma objetiva, clara e direta. Então o questionamento tem que ser objetivo, claro e direto. Ok? Próxima etapa, você vai entrar com a observação direta. Essa observação direta ela serve para confirmar os resultados obtidos a partir da entrevista e da aplicação do questionário. Você fez a entrevista e você fez o questionário. Então você agora vai fazer uma observação de toda a situação. Isso vai ajudar o projetista a identificar documentos que devem ser coletados para servirem para poder ser analisados depois, né? Aqui vai ser possível, né, observar quem desenvolve o trabalho e outras necessidades nessa fase do projeto. Então aqui você vai observar, baseando-se na entrevista, no questionário que você pode ter feito, aí você vai observar quem são os que estão usando o projeto, quem é que vai usar, as necessidades que eles estão tendo, ok? E para a gente finalizar essa nossa aula de hoje, deixa eu apagar aqui. O finalmente seria era o 5, eu não lembro. É o 5. É o Brian. Vou escrever aqui bonito aqui para você entender esse nome aqui. Brainstorming. Brainstorming. O brainstorming significa, literalmente traduzindo do inglês, significa tempestade cerebral. O que seria isso? Nada mais, nada menos de você reunir um certo grupo de pessoas que estão envolvidas no projeto. Isso geralmente só serve quando a empresa é muito grande e tem muitas pessoas que vão usar o sistema, ou às vezes não. Mas é uma forma de você obter a opinião de cada um. É como se fosse uma sugestão. Pode ser feito em forma de reunião, é um grupo. Você vai reunir grupos de pessoas envolvidas no projeto para poder melhorar. O que poderia ser feito para melhorar? Ok? Deixa eu mostrar bem aqui na apostila de vocês. Aqui é a entrevista, né? Você fazendo a entrevista, você marcando para fazer a entrevista. Ok?
aqui o questionário, né? Para a pessoa responder, os que estão envolvidos no projeto, para responder as perguntas que vai te ajudar a montar o projeto, a melhorar, para entender. E o brainstorming. Brainstorming, que seria o quê? Vocês já viram aquelas caixinhas de sugestões, né? Onde é colocado. Às vezes tem lugar onde coloca caixinha de sugestão. Não sei se a escola, a Cris e o Veras, se ela tem caixinha de sugestão para os alunos botarem. Pronto, eu vou dar um exemplo. Se vocês preenchem aquelas fichas de final de ano, avaliando o professor, as aulas, e vocês, às vezes esse preenchimento pode ser um papel que entrega para vocês preencher do professor, se ele está cumprindo com a aula, a carga horária direito, se o professor é um bom professor, o que, que o professor fez de bom, o professor conseguiu, parará. Se você preenche esse papel ou pela internet é feito, isso é uma forma de brainstorming com vocês, alunos. Ou seja, é ouvir a ideia de vocês para poder melhorar o sistema de funcionamento da escola. Então, essa técnica de brainstorming não é só para se montar um sistema propriamente dito, sistema de site. É para qualquer técnica que você quiser melhorar na empresa, no seu negócio. É ouvir as ideias das pessoas, de todos que estão envolvidos, para poder melhorar o funcionamento da empresa, do seu negócio. Tá bom, alunos? Então, um abração a todos. Eu espero que vocês tenham feito essa pesquisa, se tiverem feito como eu pedi, estudado, lido. Aí vão entender melhor esse assunto. E na próxima semana nós vamos entender melhor o outro assunto que eu passei para vocês sobre a modelagem de projetos, validação de requisitos, tá? Então, um abraço, fique com Deus e a proteção do teu anjo da guarda. Até a próxima aula.